turma do primeiro período, estou passando por aqui para fazer uma breve retrospectiva do conteúdo trabalhado nas disciplinas durante esta semana. Em relação à educação nas creches, foram discutidos assuntos relacionados aos conceitos da educação infantil, a concepção de educação infantil, infância, criança e família, né? O conceito de criança a partir do viés sociológico, tá? Do viés antropológico. Foram discutidas questões de Sarmento, um grande autor, o que é importante, quais os itens importantes para se ter de fato uma educação de qualidade e, por fim, iniciamos reflexões sobre a importância da formação continuada para os professores, né? O que é uma formação continuada? A lei preconiza que o professor esteja sempre se atualizando para que ele possa ser engajado a partir de novos modelos que estão sendo pensados na sociedade. A partir daí ele vai levar para a sala de aula. Um beijo. Pronto. Tudo bem, turma do primeiro período? Estou passando por aqui para fazer uma breve retrospectiva do conteúdo trabalhado nas disciplinas durante esta semana. Em relação à educação nas creches, foram discutidos assuntos relacionados aos conceitos da educação infantil, a concepção de educação infantil, infância, criança e família, né? O conceito de criança a partir do viés sociológico, tá? Do viés antropológico. Foram discutidas questões de Sarmento, um grande autor, o que é importante, quais os itens importantes para se ter de fato uma educação de qualidade e, por fim, iniciamos reflexões sobre a importância da formação continuada para os professores, né? O que é uma formação continuada? A lei preconiza que o professor esteja sempre se atualizando para que ele possa ser engajado a partir de novos modelos que estão sendo pensados na sociedade. A partir daí ele vai levar para a sala de aula. Um beijo. Pronto. Tudo bem? Estou passando por aqui para fazer uma breve retrospectiva do que foi trabalhado com vocês na sala de aula virtual da Blackboard, com as suas respectivas professoras, as web conferências. Então é apenas uma síntese. Vamos lá. Em língua, linguagem e alfabetização foram discutidos, melhor dizendo, dois conceitos importantíssimos para a vida acadêmica profissional de vocês. O conceito de alfabetização e o conceito de letramento. Então, o que significa alfabetizar, segundo a professora Valéria? É decodificar os símbolos da escrita, conhecer as letras e sons, construindo palavras, frases e textos. É a ação de ensinar e escrever. Olha só, muito importante a gente compreender esse conceito de alfabetização, mas a gente hoje não pode esquecer que existe um outro conceito muito importante para que o profissional da educação, para que o professor, para que o pedagogo se aproprie dele. E qual é esse conceito? É o conceito de letramento. Então vamos ver o que a professora Valéria trouxe para a gente como conceito. O que a professora disse? É o resultado das práticas sociais de leitura e escrita. Podemos dizer que a aplicabilidade do que escrevemos e lemos dentro do contexto social. Neste aspecto, a partir da leitura, o indivíduo interpreta o mundo. Olha que questão importantíssima. Então, a gente aprende, a gente pode inclusive se alfabetizar antes até de ter ido para a escola. Olha que legal. Esse mundo letrado é o mundo que está no nosso cotidiano, que está no nosso contexto. Muitas vezes a criança ela não sabe escrever, não é alfabetizada, mas ela já identifica o nome, por exemplo, do McDonald's, da Coca-Cola. Uma criança que tem uma vivência com seus pais o tempo todo voltado para os livros, para a escrita, ela pode se alfabetizar antes mesmo de chegar naquela faixa etária que é, vamos chamar de propícia, mas não é muito bem isso não, tá? Então é muito importante que a gente entenda, enquanto profissional da educação, estes dois conceitos. No meu tempo a gente só falava em alfabetização, mas hoje existe a palavra letramento. Bom, e temos uma outra
indicação para vocês aqui da professora Valéria, que é em relação à educação infantil. O que ela trouxe para vocês de conceito na disciplina Educação Infantil? Olha, ela falou sobre as múltiplas linguagens na educação infantil. E aí, para falar dessas múltiplas linguagens, é preciso lembrar o quanto as livres expressões fazem parte da escola de Reggio Emilia, tá? Surgida na Itália, que trabalhavam com a relação entre o mundo e as pessoas. A partir de uma conexão mundo e pessoas, era possível pensar as múltiplas linguagens que essa criança traz para dentro da escola. Aí o que ela diz? A inserção dessas múltiplas linguagens vem enriquecer o dia a dia das escolas de educação infantil, despertando na criança o desejo de aprender. Então não podemos esquecer que a criança, quando ela chega na escola, ela traz assim um rol de conhecimento e ela tem não apenas uma linguagem, ela tem múltiplas linguagens. E vamos lá para outra disciplina que é muito importante para vocês, e uma está com mãos dadas à outra, que são os conteúdos e metodologias do ensino de língua portuguesa. E o que foi trabalhado nesta disciplina? Práticas de leitura e escrita na alfabetização com viés no letramento. Ninguém aqui só fala em alfabetização. É importante que a gente compreenda esses dois conceitos. Daí a ponte, a conexão lá com as disciplinas da professora Valéria, tá? Letramento como poder social, tá? Entendendo que na prática o letramento é um processo contínuo, o tempo todo eu estou aprendendo, o tempo todo eu estou diante de mecanismos que me convocam a essa leitura, que me convocam à compreensão, que me convocam à interpretação e, mais que isso, que me convocam à análise daquele conteúdo, daquela imagem que está sendo colocada para mim. Tá? Habilidades básicas ou pré-requisitos necessários à alfabetização foi discutido pela professora Mariângela, o conceito de consciência fonológica, noção de palavra, noção de rima, aliteração. Consciência silábica e fonêmica, isso aí é bacana também entender, né? Porque existem os grafemas, existem as letras e existem os fonemas. E a função social da escrita e da leitura. Isso é importante, por quê? Porque quando a gente vai escrever uma palavra, a gente muitas vezes desconhece. E por que desconhece? Porque ela não faz parte do nosso contexto. É isso aí. Olá, estou passando por aqui para discutirmos um pouquinho o que foi debatido, dialogado na disciplina de Educação Especial na semana passada. A professora Aidé, na semana passada, abordou uma temática de total importância para a vida do profissional ligado à educação, que são questões ligadas às políticas educacionais para pessoas com deficiência visual. Na realidade, nós temos inúmeras deficiências no que tange à questão da visão, mas algumas são bem agravantes e precisam de muitos elementos que corroboram para a acessibilidade do sujeito com essa deficiência. Existe aquele que tem a miopia, né, que é leve, perto de uma cegueira total, tem aquele que tem a baixa visão. Então, para isso tudo, para todas essas vertentes, são necessárias possibilidades, né, alternativas de estratégias para trabalho, né, e para o melhor atendimento a essa pessoa. Por exemplo, a gente tem do tapete tátil a recursos, né, softwares e outras técnicas que podem auxiliar na sala de aula, né, principalmente na sala de recurso também, que é uma possibilidade de trabalho, para que esse aluno ele não seja somente recebido nessa escola, mas incluído de fato. Então, a sala de recursos é uma sala
que normalmente era oferecida ao aluno num contraturno. Isso dificulta um pouco a permanência dele na escola e o acesso a essa sala de recursos, mas é muito interessante que ele participe desse momento, né, que é um momento diferenciado da sala de aula. Temos a lupa, né, a própria bengala deles também é um recurso de acessibilidade. Para além desses recursos, né, que são materiais, nós temos também que fazer jus à formação continuada do professor para atendimento a esse aluno, porque há de se entender que há uma necessidade de ter um tratamento diferenciado, mas não um tratamento excludente, porque ele precisa ser colocado na sala de aula e incluído, inserido de fato. Então, são elementos importantes: a formação continuada, o atendimento educacional especializado para esse aluno, os tapetes táteis e toda uma estratégia de trabalho. Existem escolas que têm equipamentos, impressora em braille, que é de total importância, mas ela é bem cara e não é acessível a todos os espaços. Nós temos também ledores, né? Nós temos ledores também, pessoas para essas pessoas, esses sujeitos com necessidades especiais. Enfim, são diferentes estratégias que podem alcançar e devem alcançar, promovendo uma total inclusão para esse aluno dentro da sala de aula. Então, as políticas educacionais voltadas para a educação especial, especificamente para a deficiência visual, elas estão aí. Nós temos recursos tecnológicos de muita potência que vão auxiliar esse aluno na escola, tanto na escola da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como também no ensino superior. Olá, estou passando por aqui para fazer um breve resumo, uma breve síntese do que foi trabalhado na disciplina Organização e Gestão Educacional em Espaços Escolares e Não Escolares pela professora Malu. A professora Malu fez uma revisão da unidade 4, discorrendo sobre o conceito de gestão democrática e nos salientou que a gestão democrática pela LDB, ou seja, através da LDB, ela precisa estar balizada, sustentada em dois pilares: participação e autonomia. Ou seja, o sujeito precisa participar pelo viés democrático, ele tem direito a participar, ele tem voz e vez e tem autonomia da palavra. Ele é autônomo, ele pode falar, ele pode se colocar, mesmo que dentre esse debate haja uns conflitos. Reitero a importância do conflito, não estou dizendo bagunça, não estou dizendo vandalismo. O conflito, mediante o ideal de civilidade, ele está sustentado num debate, num diálogo, né, entre os pares, para que se possa chegar a uma conclusão, a uma definição, para que os documentos sejam elaborados, as atas sejam elaboradas e etc. O debate também foi calcado em cima de vídeos que a professora pediu para os alunos acessarem, assistirem, né? E também a partir de experiências desses alunos no campo educacional, escolar, ou no campo não educacional, que é o espaço não escolar. Porque nós temos alunos que perpassam, né? Que passeiam em todo o tecido referente ao espaço escolar e não escolar. Alunos que fazem estágio em ONGs, fazem estágio em escolas, trabalham em escolas. Então, esse debate ele foi sustentado nos pilares gestão democrática, autonomia, participação versus experiência em campo, seja lá em campo educacional ou em campo não educacional, que é o espaço não escolar, ok? Estou passando por aqui para fazermos uma breve retrospectiva da semana. O que nós vamos fazer durante esse tempo da quarentena? A cada finalzinho de semana a gente vai apresentar uma breve retrospectiva do que foi trabalhado durante a semana, mas muito breve, hein? Porque temos que ler os conteúdos e assistir às webconferências.
Vamos lá. No quinto período, na disciplina de Conteúdos e Metodologias do Ensino das Ciências Humanas, nós estudamos um pouco sobre a importância da inserção de filmes e recursos audiovisuais no ensino fundamental, médio e educação infantil. O que esta temática tem a ver com a proposta da disciplina? Tem a ver porque a nossa disciplina, ela se remete ao ensino de ciências e geografia, né? A didática do ensino das ciências e da geografia para os anos iniciais, ensino médio também, porque vocês serão gestores, então a gente tem que fazer esse contraponto. Então, nós entendemos o seguinte, que a inserção de filmes no ensino fundamental, médio na educação infantil precisa ser previamente planejado, né? E nosso estudo foi todo embasado a partir de um artigo de uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora que fez uma pesquisa com professores de uma determinada escola e dali coletou dados a respeito do uso de filmes no ensino fundamental. E olha só, para nossa curiosidade, muitos professores usam filmes, mas usam filmes conforme remete à pesquisa de maneira aleatória. Ah, vou passar um filminho para ver como é que vai ser. Mas, na verdade, o que nós pensamos sobre? Como foi norteado o nosso debate? Nosso debate foi norteado a partir de que é preciso fazer uma seleção prévia dos filmes, dos recursos audiovisuais. Se for necessário, é necessário fazer uma edição e aí de repente a gente vai precisar de auxílios de equipe para fazer todo o procedimento para que este filme seja adequado à faixa etária a qual estamos trabalhando. Por quê? Porque às vezes o filme ele é muito bom, mas ele é muito longo e até para o ensino médio ele vai ser chato. Então, às vezes é necessário fazer uma edição. E outra questão também que é muito importante é que, de repente, é necessário você fazer umas paradinhas para trazer alguns conceitos à tona e promover um debate. É legal também passar previamente o filme, né? A gente fez isso. Eu sugeri alguns filmes para vocês assistirem em casa e na nossa aula eu coloquei a sinopse ali para a gente fomentar o debate. E tinha a ver com toda a temática trabalhada dentro da disciplina. Foi muito legal essa proposta, porque os filmes tinham a ver com a proposta do ensino de história. E vocês viram esses filmes, então ficou muito legal que vocês puderam trazer para mim como que é efetiva e eficiente a aplicabilidade dos recursos audiovisuais na sala. E outro recurso que nós utilizamos também, e daí fazendo uma ponte com a disciplina História da Educação, que é nossa também, muito orgulho disso, nós trouxemos o vídeo do Café Filosófico da professora Viviane Mosé. Como eu gosto muito de trabalhar por projetos, então eu vou fazendo uma interlocução entre uma disciplina e a outra. E o que nós debatemos no vídeo, recurso audiovisual, utilizado pela professora Viviane Mosé? Foi um debate em cima da questão do conceito de educação, democracia e inovação. Tecnologia, entendendo a tecnologia como uma ferramenta para ser utilizada nas salas de aula, inclusive nas salas virtuais. Isso é muito legal, mas é importante fazer jus à figura do professor para fazer a mediação ali na sala de aula. Bom, então aí a gente já entrou na disciplina História da Educação. E aí, o que nós debatemos? Olha só, utilizamos um vídeo também, passeando pelo Centro Histórico do Rio, mostrando o Campo de Santana, o espaço ali do debate sobre a Primeira República, né? A Casa de Marechal Deodoro, a Casa da Moeda, a Central do Brasil, e aí a gente foi ali, né, circulando pelo centro do Rio virtualmente. Olha que maneiro, seria muito legal se a gente tivesse mais recursos na internet para adentrar por dentro dos museus e conhecer as obras de arte, etc. Em relação à disciplina História da Educação, a gente engrenou um pouquinho a Primeira República, mas nós nos reportamos ainda à apresentação de alguns trabalhos referentes ao século das luzes, né?
um grande momento inspirado por ideias altamente racionais, né? Ideias oriundas das diferentes vertentes da classe, da aristocracia daquela época, né? Mas nós não avançamos muito ainda porque tudo tem o seu tempo, o debate ficou muito legal e aí a gente também adensou um pouco, né? A gente sempre fala um pouco da situação, do cenário atual político do país, do enfrentamento à pandemia, né? A gente faz aquele movimento catártico, aí a gente dá ouvido às alunas, as alunas ouvem a professora também, e aí a gente se afeta ali, porque afeto é isso, né? Vai para lá e vem para cá. Bom, em relação à disciplina de formação docente e avaliação, foi apresentado por vocês, pela professora Valéria, os conceitos básicos de avaliação, os tipos de avaliação, né? Avaliação diagnóstica, né? O que é um diagnóstico, né? Você faz uma investigação sobre os conhecimentos que o aluno tem prévio daquele conteúdo. Isso é importante, porque não adianta você apresentar um conteúdo se o aluno não tem uma prévia. Obviamente que essa prévia, né? Detalhes que vão trazer aos pouquinhos aquele conteúdo novo que vai ser apresentado. Mas olha, veja, se o aluno não sabe contar até 5, ele pode não saber também escrever até 5. Então ele tem que estabelecer as equivalências ali, fazer a correspondência, né? Então a avaliação diagnóstica, a gente tem também a avaliação classificatória, que é a final ali, né, que traz todo o processo, que leva muita gente à reprovação, mas entendendo que dentro dessa vertente promovida pela escola pública, gratuita e democrática, a gente tem que pensar a avaliação também dentro do viés qualitativo, tá? E outro tipo de avaliação que foi apresentado por vocês é a avaliação formativa. Olha, esta então não pode ser deixada para trás. Por quê? Porque a avaliação formativa, ela faz parte do processo, né? Então, é aquilo tudo que acontece dentro da sala de aula. E ali tem um enredo de questões que devem ser levadas em consideração. Tá bom? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Olá, estou passando por aqui para fazer um breve resumo, uma breve síntese do que foi trabalhado na disciplina Organização e Gestão Educacional em Espaços Escolares e Não Escolares pela professora Malu. A professora Malu fez uma revisão da unidade 4, discorrendo sobre o conceito de gestão democrática e nos salientou que a gestão democrática pela LDB, ou seja, através da LDB, ela precisa estar balizada, sustentada em 2 pilares: participação e autonomia. Ou seja, o sujeito precisa participar pelo viés democrático, ele tem direito a participar, ele tem voz e vez e tem autonomia da palavra. Ele é autônomo, ele pode falar, ele pode se colocar, mesmo que dentre esse debate haja uns conflitos. Reitero a importância do conflito, não estou dizendo bagunça, não estou dizendo vandalismo. O conflito, mediante o ideal de civilidade, ele está sustentado num debate, num diálogo, né, entre os pares, para que se possa chegar a uma conclusão, a uma definição, para que os documentos sejam elaborados, as atas sejam elaboradas e etc. O debate também foi calcado em cima de vídeos que a professora pediu para os alunos acessarem, assistirem, né? E também a partir de experiências desses alunos no campo educacional, escolar, ou no campo não educacional, que é o espaço não escolar. Porque nós temos alunos que perpassam, né? Que passeiam em todo o tecido referente ao espaço escolar e não escolar. Alunos que fazem estágio em ONGs, fazem estágio em escolas, trabalham em escolas. Então, esse debate ele foi sustentado nos pilares gestão democrática, autonomia, participação versus experiência em campo, seja lá em campo educacional ou em campo não educacional, que é o espaço não escolar, ok?